É com imensa satisfação que apresentamos esse trabalho no segundo Simpósio Internacional sobre Gênero e Cultura Prisional. O trabalho é intitulado A Violação dos Direitos Humanos dos Presidiários Brasileiros e o papel do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Eu, Juliana Roman, e meu colega Guilherme Arese, somos mestrandos em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vinculados ao Centro de Estudos Europeus e Alemães. Para iniciar a contextualização desse trabalho, trago os problemas crônicos dos presídios brasileiros, dentre eles a superlotação, a sujeira, a higiene comprometida, a falta de alimentação adequada, a falta de água potável, a precariedade das estruturas físicas do ambiente carcerário, assim como a violência física e psicológica constante nas prisões brasileiras. Importante também mencionar a crise sanitária e humanitária ocasionada pelo coronavírus, que impactou gravemente o Brasil em 2020, e também abordamos o impacto dessa crise humanitária e sanitária no contexto mundial. Alguns dados são importantes para a contextualização dessa pesquisa. Aproximadamente 773 mil pessoas se encontram em situação de encarceramento no Brasil, tendo em vista as unidades prisionais e as carceragens das delegacias brasileiras. Esses números são relativos a junho de 2019 e foram divulgados no início de 2020 pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP. O DEPEN é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, sendo subordinado ao MJSP, órgão vinculado ao governo federal brasileiro. Dentre essas 773 mil pessoas que se encontram em situação de encarceramento, cerca de 348 mil estão em regime fechado. Os dados divulgados mostram um crescimento da população carcerária no Brasil, sendo constatado um aumento de 3,89% em relação aos dados apurados em 2018. Importante mencionar que esses dados abordam ambos os gêneros, tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino. O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. O STF, sigla do Supremo Tribunal Federal, reúne competências típicas de uma Suprema Corte, sendo assim um tribunal de última instância e também as características de um tribunal constitucional. Tendo em vista as graves violações de direitos humanos no sistema carcerário brasileiro, desde 2015 está em curso a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347. A ADPF número 347, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, sedimentou o entendimento de que o sistema penitenciário brasileiro apresenta um cenário de estado de coisas inconstitucional, onde graves violações aos direitos humanos e aos direitos fundamentais ocorrem, sendo que as mulheres, as gestantes e a população LGBT+, são submetidas a situações de violência e encontram-se ainda mais vulneráveis do que as outras particularidades de populações carcerárias, sendo mais vulneráveis e sofrendo essas violações de direitos com maior intensidade. Vemos que as ideias não correspondem aos fatos, isso é, essas graves violações acontecidas no sistema carcerário brasileiro se diferem muito do que é defendido na Constituição Federal Brasileira, onde no artigo 5º, que defende os direitos fundamentais na República Brasileira, se defende a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendo que o artigo 5º traz no seu inciso 3º que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano, e no artigo 5º, inciso 49, é assegurado aos presos e às presas o respeito à integridade física e moral.
A partir dessa controvérsia entre realidade e Constituição brasileira, nós trazemos o objeto de pesquisa que foi fundamental para que nós desenvolvêssemos esse trabalho. A nossa pergunta principal foi: qual o papel do Poder Judiciário brasileiro na proteção dos direitos humanos nas prisões à luz da atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça? A metodologia que empregamos para o desenvolvimento da pesquisa deu-se a partir do estudo da divisão de competências do Estado brasileiro, da análise qualitativa em relação à atuação do Poder Judiciário, tendo em vista a atuação do STF e do CNJ, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, assim como análise de bancos de dados públicos. Eu passo agora a palavra ao meu colega Guilherme e agradeço desde já pela atenção. Agradeço à colega Juliana. Então, a partir do esforço de pesquisa realizado, a gente constatou inicialmente que a violação dos direitos humanos nas prisões não é algo recente no Estado brasileiro e reflete outros problemas estruturais da sociedade como um todo, como é o caso da grande desigualdade social e racismo estrutural existentes, bem como reflete a seletividade penal do sistema penal brasileiro. Contudo, esse quadro caótico é agravado ora pela ação, ora pela omissão do Estado, e a permanência dessa situação não pode ser explicada a partir da atuação de um órgão ou poder específico, de modo que, mesmo para se examinar a situação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, é preciso examinar também como os demais poderes e órgãos contribuem para o cenário de violação aos direitos humanos nas prisões. Assim, considerando ser a República Federativa do Brasil composta pelos entes federativos municípios, estados, Distrito Federal e União, dentro dessa estrutura federativa, compete aos estados, ao Distrito Federal e à União legislar e gerir prisões de acordo com o artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. Dessa forma, no âmbito do Poder Executivo, é possível identificar alguns fatores que contribuem para a perpetuação desse cenário de violação de direitos humanos e de escassez de recursos, como uma política criminal voltada ao encarceramento e à garantia da lei e da ordem, a impopularidade de adoção de medidas que promovam a dignidade dos presos, a interação do Estado, incluindo as polícias, com grupos paramilitares e facções, como é o caso de milícias, os quais acabam por dificultar a gerência da estrutura interna dos presídios. Além disso, dado o cenário de caos que impera nas prisões brasileiras, é possível mencionar a postura do Estado que transporta a lógica combativa de guerra para a administração das prisões, ao invés de adotar uma lógica de mera privação de liberdade e de garantia de direitos. Ainda nós achamos oportuno mencionar outro fator que contribui para a violação dos direitos básicos nos presídios, como é a situação de pobreza e vulnerabilidade com que muitas vezes as famílias dos presos que lhe dão suporte estão submetidas fora das prisões e como a ausência de políticas públicas nesse sentido. Além disso, a óbvia necessidade de melhor gestão e investimento na infraestrutura dos próprios presídios. Agora, no âmbito do Poder Legislativo brasileiro, é preciso mencionar inicialmente que é um sólido corpo normativo que assegura diversos direitos aos presos, que essas normas estão tanto no plano interno ao plano internacional, que vão da Constituição Federal de 1988, à Lei de Execuções Penais, a tratados e convenções internacionais, entre outros. Contudo, quando a gente analisa a fiscalização dos outros poderes, que é também uma das funções típicas do Poder Legislativo, e a tomada de ações legislativas para a garantia desses direitos, o que inclui também o controle e previsões de aprovações orçamentárias para o melhoramento da infraestrutura das prisões, há desafios próprios, uma vez que a composição dos parlamentares que compõem o Poder Legislativo, em grande medida, reflete as separações que existem na sociedade brasileira, e na qual há diversos grupos que não se mostram muito sensibilizados às violações de direitos nas prisões, e esses grupos, não raro, apoiam genericamente o tratamento desumano concedido nas prisões.
Desse modo, essas divisões internas no poder legislativo dificultam a formação de consenso sobre a adoção de medidas mais proativas para combater as violações e promover os direitos das populações carcerárias. Nesse contexto, analisando o papel do Poder Judiciário, o Poder Judiciário como um todo oscila entre uma postura proativa para sanar a omissão dos demais poderes por meio da aplicação da lei e a garantia dos direitos humanos básicos nas penitenciárias, mas ele também se comporta como promotor desse cenário de encarceramento, quando promove a adoção de medidas de aprisionamento em situações em que seria possível a adoção de medidas mais brandas que não envolvam a privação de liberdade. Além disso, dada a imensa quantidade de processos, o Poder Judiciário contribui para esse cenário de violação de direitos humanos, na medida em que os processos, por vezes, demoram muito mais do que o razoável para serem apreciados, lembrando aqui que a demora não apenas em se conseguir uma sentença definitiva condenatória ou absolutória, como também na apreciação de medidas processuais da execução de uma eventual condenação à pena privativa de liberdade. E todos esses fatores contribuem para enfraquecer os direitos dos presos ou fazer com que fiquem encarcerados mais tempo do que seria devido. Nesse cenário, quando a gente analisa a atuação específica do Supremo Tribunal Federal, que é objeto desse estudo, é possível mencionar de plano uma atuação com resultados dúbios, ambivalentes, tal qual a atuação do Poder Judiciário brasileiro. Porque, muito embora o escopo de atuação do Supremo Tribunal Federal se dê com maior ênfase em definir linhas gerais de interpretação da Constituição, os rumos com que decide terão reflexos diretos na atuação do Poder Judiciário como um todo e na garantia dos direitos dos presos. Assim, é preciso considerar que o Supremo Tribunal Federal, na interpretação final da Constituição Federal de 1988, tem decisões importantes para a proteção dos direitos humanos nas prisões. Um exemplo disso é o caso da já mencionada pela minha colega, arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347, que é uma ação que ainda está em curso, e que discute violações de direitos humanos no sistema prisional. Essa ação, como já mencionado, ela sedimenta a expressão de que há nos presídios brasileiros um estado de coisas inconstitucional, dadas as intensas violações de direitos que lá ocorrem. É importante mencionar que os cursos desse processo, da DPF 347, serão importantes não apenas para a adoção de medidas concretas para garantir os direitos humanos nas prisões, como também para afirmar precedente que possibilite a efetiva melhoria das situações das prisões. Contudo, é preciso também atentar, sobre outro aspecto, que oscilações na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial sobre a possibilidade de prisão preventiva após a segunda instância, isto é, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, prisão antes de esgotado todos os recursos de defesa, contribuíram para a superlotação das prisões brasileiras. Seria possível mencionar outros exemplos dessa atuação dúbia por parte do Supremo Tribunal Federal, mas que fugirão ao tempo e ao escopo da apresentação que a gente se propõe na data de hoje. Já em relação ao Conselho Nacional de Justiça, também objeto do nosso trabalho, é preciso mencionar que o CNJ é um órgão vinculado ao Poder Judiciário, com competências administrativas, financeiras e disciplinares, e da análise que nós fizemos, nós constatamos que este conselho tem um papel importante no monitoramento dos direitos humanos nas prisões e tem tido iniciativas que tendem a aliviar a superlotação prisional, como é o caso de mutirões para avaliar os processos ou prisões ilegais ou desnecessárias. Então, esta foi a nossa apresentação de hoje. Eu, Guilherme Aresi, também em nome da minha colega Juliana Roman, agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado.